Aí ele ganha, todo mundo gente, já... Isso ele não consegue lidar com isso. Presidente, dirigente, dono de clube, recebe torcida organizada para tratar de assuntos sob pressão. É isso. Assunto que envolve ingresso, vantagens, pressão para cima de treinador e tal. É como se o dirigente fosse funcionário do torcedor organizado. Basicamente né? isso. É o patrão te cobrando. Basicamente isso. E quando uma dirigente como a Leila Pereira peita a organizada... Vai na contramão. Primeiro empatezinho que dá os caras aí, Leila... Foi muito xingada. Ô, Leila, aliás, contra você tem que processar todo mundo, né? Que tá no estádio xingando, que nem você fez com o Dudu. E o Dudu tá pagando da esfera esportiva. Isso é escandaloso, tá? Isso que aconteceu com o Dudu é escandaloso. Escandaloso. Isso é escandaloso o que fizeram. Do Dudu pagar num processo que tinha que rodar na escala civil. Isso veio, cara, para desportiva, um problema entre os dois. E o Dudu vai ter que pagar os 6 jogos. Isso é um escárnio, sabe? Aí, ontem eu estava conversando com uma pessoa, disse assim... dirigente tem que marcar território, Everton. Tem que marcar território. O diretor, o dono do clube, o presidente do clube tem que marcar território, porque nós vivemos num país que faz tráfico de influência. Vocês sabem que faz. O lobista tá aí, entendeu? Aí se você não vai lá, por que você acha que a Leila conseguiu tudo isso? Ela Porque vive ela na tá lá, CBF. cara, ela tá lá, ela se impõe e tal. O que tem a ver o Dudu pagar 6 jogos? Por que o Atlético é prejudicado nisso? E ninguém diz nada. Aí fomos perguntar, não, tudo mantido sob mais absoluto sigilo. Que sigilo o quê, irmão? O Atlético não se pronunciou, não falou nada, não se manifestou, contrário, não questionou, e tá por isso mesmo, sabe? Isso é um escândalo, um absurdo, um precedente perigosíssimo. Essa questão do Dudu pagar dentro de campo o que fez com a presidente do Palmeiras na rede social. E aí? Não, paga aí, eu odeio esse negócio. Não, faz desse jeitinho aí mesmo que tá bom. Tá bom é o cacete, pô. Isso tem que virar debate. O Atlético tem que se manifestar. Tira, não é tartaruga não, porra. Tira a cabeça pra fora do casco e fala, e se expõe. E isso tem que virar notícia, tem que virar debate, o questionamento tem que acontecer. E aí? Porque pro torcedor, né, ficar sabendo, o Dudu perdeu o recurso hoje, então foi mantido 6 jogos, ele já cumpriu 3, então ele não viaja pro Rio de Janeiro, não joga contra o Vasco, vai cumprir aí o quarto jogo, ainda vai ter mais 2 jogos. Né? Ele tinha conseguido eliminar para jogar a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro não. Então, realmente, eu não me lembro, né, de uma punição assim, do cara ficar 6 jogos, não conseguiu efeito suspensivo no campeonato. Isso, sinceramente, para mim. E o que a gente está deixando, estranho, né? E o que a gente está deixando bem claro, Gui, é o seguinte, cara, ninguém está aqui falando que a ofensa do Dudu foi correta. É porque às vezes, mas será que tem gente que entende isso? Pode acreditar. Não tem. No chat aqui, inclusive, estou sendo informado que tem. Tem alguém que vai entender. Cara, o Dudu proferiu palavras de baixo calão para Leila. É esfera da justiça comum. Qual que foi o xingamento da instituição Atlético nessa história? Tem algum quadrinho que tá lá, instituição Atlético xingando? Cara, tá sendo prejudicada a instituição. Poderia ser o Atlético, o Cruzeiro, o América, o Palmeiras. Cara, eles criaram um precedente que não existia. Isso deveria correr, como eu sei que você já falou, o HG, mas a gente tem que repetir, porque daqui a pouco o Alecrim Dourado, do chat, vai falar assim, o cara xinga a Leila, ofende, e os caras estão passando. Ninguém tá passando pano. É coisa para ofensa. Tá aqui, ó. Qualquer ofensa que eu tiver aqui, que acontecer, não é a Band ser, tem que ser esfera comum, justiça comum, pessoal a coisa. O Atlético caiu de gaiato nessa história. Essa que é a grande verdade. E ninguém no Atlético, né, Gui? Fala nada. Ninguém fala nada do Atlético. Que estratégia é essa que outro dia falaram aqui que... Não, o Brax falou que era uma estratégia do clube trabalhar em silêncio. Cara, desculpa, eu tenho o direito de achar que essa estratégia já foi pro vinagre. Pro jogador ficar tantos jogos de fora assim, com o Atlético precisando, o Cuca precisando de rodar elenco. É isso. O HG, e o ocorrido não foi no estádio, né? Se tivesse sido ali um gol onde ele levanta a camisa, tem outra por baixo, com um xingamento. Se tivesse sido uma entrevista no pós-jogo xingando a Leila, foi no Instagram.
Por que isso foi levado para a esfera desportiva e o silêncio do Atlético é muito estranho? E constrangedor, eu diria. Constrangedor, cara. Claro que é. Eu recebi aqui a informação agora pelo WhatsApp. Tem uns caras no chat falando que você está defendendo o Dudu. Estou defendendo o Dudu dessa ação que ele paga com o Atlético sendo pego de bode expiatório na situação, Que cara. pague de outra forma. O Atlético é o maior prejudicado nisso tudo. O Atlético não tem que pagar por um erro cometido pelo Dudu contra a Leila. É isso. Então, ninguém está dizendo que o Dudu tem que ser inocentado. Ele tem que pagar a Leila pelo que ele fez com a Leila. O Atlético não tem que pagar. O clube não tem nada com isso. Esse papo de estamos resolvendo tudo em silêncio, isso não cola. O clube tem que se manifestar. Esse papo de que está trabalhando em silêncio, e continua trabalhando em silêncio, continua não indo lá no STJD, na CBF para marcar território, continua achando que não. Todas as instituições envolvidas no futebol, elas funcionam de forma igualitária. Há um sistema isonômico para todos. Uma merda, isso é mentira. Você que está assistindo o programa, não acredite nessa falácia de que o sistema funciona igual para todo mundo. Não funciona. Isso é uma mentira. E a prova da mentira está aí. Quando eles pegam o Atlético para pagar uma pena perdendo o jogador de uma coisa que ele fez na rede social dele contra o presidente do Palmeiras. Isso é um escárnio. E eu lamento que pouca gente esteja tratando isso da maneira que tem que ser tratada. Isso tem que ganhar um destaque nacional. Isso é uma desgraceira mesmo. Tá errado e o Atlético é o maior prejudicado nisso tudo aí. Um precedente perigoso. Vamos ver daqui pra frente se o Atlético vai continuar calado quando acontecer algum tipo de problema em rede social e não houver nenhuma manifestação do STJD. E não é só isso não, e eu quero ver também se vão fazer isso com os outros clubes. Se acontecer igual, eu quero ver se vai abrir ter... precedentes. Eu quero ver se vai ter a mesma medida com os outros clubes. Esse é o primeiro ponto. E o torcedor, eu vi alguns torcedores do Atlético que não estão levando muita fé no Dudu, falando assim, graças a Deus, é bom porque ele não está jogando nada. Só quero falar o seguinte, o Dudu fez 4 jogos no Atlético. Entrou bem contra o Flamengo. Mas como é que você vai cobrar de um jogador que ele não consegue ter uma continuidade? Porque ele joga um jogo, aí fica fora, o outro não é relacionado, não vai pro jogo. Não tem nem como você mensurar ainda o Dudu nesse grupo. Né? Porque ele não consegue jogar 2 jogos em sequência. Até isso quebra, né, no planejamento do Cuca para ter um jogo. Porque, por exemplo, o jogo contra o Vasco, é claro que o Cuca já até deu uma sinalização na coletiva do último jogo, que talvez um ou outro jogador ele pode ali, né, poupar, porque você tem Godoy Cruz no próximo meio de semana. O Dudu não seria uma peça importante você ter no banco para colocar durante o jogo? Assim como o Biel, assim como o Alexandre, para pegar ritmo de jogo, o próprio Arana começar jogando para pegar ritmo? Como é que vai fazer? Não vai para o Rio de Janeiro. É inacreditável, cara. Inacreditável. Inacreditável mesmo.